Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre intencionalidade na sua vida. E nós precisamos olhar para frente, adiante. Nós temos que entender que o nosso futuro, ele vai acontecer. E se você deve pensar como você irá chegar nesse futuro. Se você não fizer nada, não olhar para frente, não ter esse passo, se você não saber a visão e o que você está carregando, que o Pai colocou na sua vida, você vai viver uma vida sem uma missão, sem uma visão. Você vai chegar no futuro que não é o que o nosso Pai tinha preparado para você. Quando você tem uma visão do seu futuro que o nosso Pai quer para você, nós conseguimos nos conectar com a pessoa, ter intenção, chegar mais preparado, nós conseguimos estar muito mais atentos, espertos. Você não perde as oportunidades. Você vai entender o que o nosso Pai está fazendo à sua volta para te levar até lá. Use a sua agenda a favor. Não seja refém dos seus compromissos. Você tem que ver o que você quer na sua agenda, senão as pessoas ao redor vão falar o seu compromisso, o que você tem que fazer, qual reunião você tem que ir, qual reunião familiar você tem que fazer, o que você deve ir. Se você sabe para onde você está indo, você consegue construir o caminho para chegar lá. O problema é você não saber aonde você está indo, o que você está fazendo, como é isto. Você tem que pensar no que você quer da sua vida daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, daqui 40 anos. Não espere chegar lá e planejar isto, porque isso já aconteceu quando você chegar lá. Para você conseguir cuidar da sua saúde, para você chegar lá, para você saber que não tem uma aposentadoria, para você amar as pessoas, para você construir uma família, para você construir amigos ao seu redor. Você tem que planejar aonde você quer ir, aonde você está levando a sua família. Você tem que levar o máximo de recursos e conexões que você pode fazer. Você tem que pensar qual pessoa vai te levar para aquele objetivo e pedir ajuda. Ela vai te ajudar e ela tem essa capacidade para fazer isso. E se conectar com ela para facilitar a sua chegada e mais recursos. Você tem que guardar recursos para os seus filhos e para os seus netos. Isso é uma responsabilidade sua. Preste atenção também, tenha bastante cuidado com o que está no seu coração, porque o que está no seu coração vai refletir para fora e é esse ambiente que você vai viver. Então, quando nós falamos que temos que estar com o coração cheio da palavra do nosso Pai, é por causa disso, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Cuide de como para você não ter quedas, porque quais são os principais motivos para ter quedas? São os relacionamentos. Cuide com quem você se relaciona. Cuide do dinheiro para ele não assumir o seu coração e ser o seu tesouro. Cuide do poder. Porque tem gente que conforme ele vai crescendo, que o poder sobe e isso vai no seu coração. Quando você perceber o menor deslize em algumas dessas áreas, lembre-se, volte para o Pai. E lembre-se da dor que você causa das pessoas que estão em voltas, mais importantes para você, quando você cai numa delas. Você tem que estar atento e refletir as coisas que estão ao seu redor. Porque essa pessoa me chamou? Porque essa pessoa faz essa reunião? Porque essa pessoa fala desse jeito?
porque questione tudo e reflita tudo sobre isso. As pessoas intencionais, elas são aprendizes. Elas modelam as outras pessoas e elas modelam as circunstâncias. Elas são proativas e elas não recuam diante de um trabalho duro. Isso é bom porque você vai entender porque você foi atrás daquela pessoa, daquele relacionamento, daquela circunstância. Você vai começar a entender e analisar. E analisar o que o nosso Pai quer que você faça se Ele te colocou ali. Você tem que entender muito mais do que as pessoas pensam, do que como eles pensam, do que como eles pensam. Nós temos que entender a forma como que eles pensam. E isso faz com que ele seja uma referência, um grande líder, um grande homem. Em Provérbios 24, do 30 ao 32, fala o seguinte: eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento. E eis que elas estavam todas cheias de espinhos e ortigas, e tinham cobertos a sua superfície. E o seu muro de pedra estava demolidos. Então vi e considerei bem, olhe sobre ele, e recebi instruções. Nós temos que entender que as pessoas sábias, elas só de observar, elas já retira o ensinamento, ela já analisa isso. Você precisa olhar para as pessoas que deram certos, que você admira e modelá-las, fazer o que elas fazem. A maioria das pessoas, elas desejam ser bem-sucedidas e alcançar essa relevância, construir um legado perpétuo. Mas apenas uma minoria, ela está disponível para arregaçar as mangas e pagar o preço necessário para alcançar, para chegar lá. Uma das coisas importantes são perceber ao redor e perceber quais foram as falhas dos grandes líderes, tanto na igreja como para fora. Porque você necessita não cometer os mesmos erros, mas sim aprender com eles. Tanto as histórias bíblicas, que elas nos dão situações que nós precisamos absorver e entender os nossos erros para nós podermos acertarmos e através desses ensinamentos conseguirmos ter estrutura para nós podermos aprender. Nós temos que aprender com as dores do passado, não só as nossas, mas também dos outros. Nós não podemos estar presos no passado, nós precisamos perdoar, mas nós também não podemos ignorá-lo. Ele sempre será uma referência, como um retrovisor na sua vida. Nós precisamos aprender a usá-lo como referência do nosso próprio crescimento. Ninguém cresce se ele não tiver essa comparação com o outro ou com nós mesmos. O nosso ponto de partida deve ser a nossa medida, para nós vermos se nós crescermos ou não. Este nosso processo foi de crescimento ou não? Nós amadurecemos ou não? Você tem os seus próprios erros e acertos do passado. Todas essas experiências são válidas de aprendizado. Você não pode se perder nelas e nem deixá-las limitar o seu presente e o seu futuro. Mas as pessoas intencionais, elas são sempre nessa jornada de crescimento e melhora. E nós precisamos estar sempre nisso,
sempre fazendo o seu excelente, sempre fazer esse excelente aonde nós formos e semear recursos, sempre olhando adiante no que nós podemos fazer, trabalhando e colhendo o fruto do nosso trabalho. Eu quero que você pense nas pessoas que estão ao seu redor. Eu quero que você reflita nessas situações da sua própria vida, da sua própria estrutura e dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!